Olá, nono ano, tudo bom? Então, hoje nós vamos começar nosso módulo 38, estudo da língua, verbos, tempos simples do indicativo. Gente, esse módulo é meio que uma revisão que vocês viram no 8º ano, tá? Então, vamos lá. Vamos já direto para as características dos verbos, né? Que é uma revisão, ó, você já estudou. Então, assim, o que é verbo? Né? Qual o significado de verbo? Qual é o critério semântico? Então, o verbo pode indicar uma ação praticada pelo agente, esse agente é sujeito, então, ó, desci pela escada do 7º andar, quem desceu? Eu, então, né, uma ação feita pelo eu, que é o sujeito oculto, pode indicar o processo que afeta um sujeito, então aí o sujeito é paciente, ele recebe a ação do verbo, o elevador descera, né, diretamente ao pavimento, tá? Ele não é agente da ação, ele recebe a ação, né? Quem descer é o elevador. Bom, pode indicar um estado, um atributo ou condição, né? São os verbos de ligação, né? Os verbos que indicam estado. Então, veja, Aurélio, Dibinho e eu éramos sócio, né? O verbo ser é verbo de ligação, o verbo que indica estado. Fenômeno natural, né? Chovia torrencialmente naquele dia, tá? Agora, a forma é assim, ele tem desinências, né? O que é isso? É o finalzinho da palavra, né? Então, por conta disso, eu consigo saber qual é o modo, qual é o tempo, qual é o número e qual é a pessoa que o verbo se refere, tá? Agora, o modo, eu tenho o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo expressa uma certeza, o subjuntivo uma hipótese, um talvez. E o modo imperativo uma ordem, um conselho, um pedido, ok? Aí, o que acontece, gente? A gente tem as formas nominais. As formas nominais, infinitivo impessoal e pessoal, né, com a terminação R, o gerúndio com a terminação NDO e o particípio com a terminação DO. A gente estudou isso na apostila anterior, lembra? Né, que vocês até fizeram a identificação daquela letra de música do Milton Nascimento, tá? E aí, a gente também tem as conjugações do verbo. Então, a gente tem a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, a segunda conjugação, os verbos terminados em er, e a terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Cabe aqui relembrar que os verbos terminados em or, eles pertencem à segunda conjugação, porque eles são derivados do verbo por, e o verbo por antigamente não era por, era poer, então ele tinha essa terminação. Então, veja. Cantar, né? A vogal temática é A, terminado em ar. Vender, segunda conjugação, vogal temática E, terminado em E. E partir, terceira conjugação, vogal temática é AI, então o verbo terminado em I, tá? Agora vamos fazer uma revisão sobre os tempos verbais. Então, o simples do indicativo, que é o que a gente vai ver neste módulo. O presente, né? Então, ele declara alguma coisa que acontece agora, né? O momento da fala, né? Olha o céu, por exemplo. Né? Agora, ele pode indicar um fato, uma ação permanente. No edifício Cairo, cada andar corresponde a um apartamento, né? Então, sempre vai ser isso. Um fato próximo e certo, com valor de futuro, ó. Na próxima semana começam os jogos de inverno, então é certeza, tá? Sobre fatos no passado, narrados como se estivessem acontecendo no momento da fala. Isso acontece muito no passado, que a gente chama de presente histórico, porque fala de coisas que aconteceram na história ou, né, algum evento que tenha acontecido com você e marcou, tá? Por exemplo, no dia 17 de agosto de 1987, morre Carlos Drummond de Andrade, um de nossos maiores poetas. Então, assim, essa data já passou, mas aqui eu estou identificando o passado histórico ou presente histórico, né? Dependendo da gramática que vocês lerem. Aí a gente tem o pretérito, né? O pretérito é o passado, tá? Então, a gente tem 3 tipos. O pretérito perfeito indica ações concluídas no passado dentro de um espaço de tempo determinado. Então, ó, cortei a discussão e saí do bar. Ok. O imperfeito. O imperfeito, né, fala sobre fatos ou ações que estavam em andamento no passado. Então, ó, um guarda civil anotava o nome das pessoas. Então, assim, não sei quanto tempo ele ficou lá anotando, mas ele estava anotando, tá? Então, percebi que o uísque influía demais nas opiniões. Percebi é pretérito perfeito e influía
né, o imperfeito. Né? Aurélio cuidava com honestidade da administração da firma. Ou lá estava o Dilbinho, né? Então, assim, são ações do passado, mas que, né, deram uma ideia, né, de um tempo aí que essa ação estava acontecendo, tá? E aí a gente tem o mais que perfeito. O mais que perfeito, ele é anterior ao perfeito e ao imperfeito. Então, ó, o mais que perfeito denota uma ação passada anterior a outra que também ocorreu no passado, tá? Então, ó, quando desci para o saguão, a polícia ainda não chegara. Então, esse é o primeiro fato, porque aconteceu antes desse aqui. Por isso, eu uso mais que perfeito, tá? O futuro do presente, né? Uma ação que, em relação ao presente, ainda haverá de realizar-se. Então, ó, Dibinho jamais demonstrará sua inocência, tá? O futuro do presente também pode indicar uma ação hipotética. Será ele o assassino de Dibinho? Né? Uma ordem a ser cumprida. Os aluguéis vencerão no 5º dia útil de cada mês, tá? Preceitos ou normas com valor de imperativo, ó, não levarás falso testemunho, tá? Aí a gente tem o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é um condicional, tá? Então, ó, Dibinho tinha certeza de que jamais demonstraria sua inocência, né? Uma hipótese. Seria penoso conciliar o sono naquela situação. E uma ação cuja realização é improvável ou impossível, ó. Se os indícios não fossem todos contra mim, eu conseguiria justificar-me, tá? Então, aqui seria um condicional mesmo. Bom, hoje vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3 na apostila e o exercício 1 do em casa eu coloquei no Maestro. Bom trabalho, é fácil, é revisão e qualquer dúvida a gente tira na nossa aula interativa. Um beijo!